O nosso tema será Tirando o Veneno da Língua. Essa mensagem tem abençoado a muitas vidas e eu espero que ela venha abençoar de maneira muito especial a sua vida. Essa mensagem foi ministrada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Osasco, São Paulo, no dia 31 de março de 1992. Deus te abençoe você e a todos aqueles que forem de alguma maneira alcançados por essa mensagem que nos ensina a usar a língua de forma disciplinada. Vamos à palavra bendita do Senhor. Na epístola do apóstolo São Tiago, capítulo 3, a partir do versículo número 5. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Desde que um grande poste um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. É inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, de Deus, de uma procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Aos Efésios, capítulo número 4, versículo 25 a seguir. Falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não vai se deitar com a ira. Então resolva o problema antes de deitar, ou seja, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, nem uma brechinha. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha de repartir com que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra doce, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça, transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção final. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. São Mateus, capítulo de número 12. Vamos deixar a palavra penetrar na mais profunda interioridade do nosso ser, deslacrar a alma, deslacrar esse baú que está no coração, talvez cheio de quinquilharias, e vamos deixar que essa palavra traga para fora aquilo que não presta e coloque aquilo que é bom dentro do coração nessa noite. São Mateus capítulo 12, vamos ver essa referência tão importante, que é o versículo de número 35 e 36. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado.
Espírito tenha toda a liberdade nessa noite para trabalhar livremente no nosso meio e em nossos corações. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite tão oportuna e festiva, desejo trazer-vos uma palavra sobre tirando o veneno da língua. Como usarmos a língua de forma disciplinada. Tiago, debaixo da unção do Espírito, escreve que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido carregado de veneno mortífero. Deus está preocupado com as palavras que estão continuamente saindo dos nossos lábios, e nós corremos o risco de, apesar de ser profetas de Deus nesta última hora da igreja na terra, corremos o risco de sermos profetas com a língua enferma, com a língua cheia de veneno mortífero, como Isaías. Isaías profetizava: ai daquele, ai daquela, ai daquele outro, ai da nação israelita, ai dos bebedores de vinho que se levantam de madrugada para se embriagar. Mas o dia que ele teve um encontro com o Senhor e viu a glória da santidade do Trino Deus, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de língua enferma, de lábios impuros, e habito no meio de um povo cuja língua também está enferma. Meus irmãos, Tiago nos fala nesse capítulo 18 versículos sobre a realidade da fé testada pelo controle da língua. A raiz dos maiores problemas da igreja como comunidade é o uso desordenado da língua. Esse foi o problema da igreja em Jerusalém, para quem Tiago estava escrevendo. Esse foi o problema da igreja de Éfeso, para quem Paulo escreveu a Timóteo sua primeira epístola, dizendo para tomar muito cuidado com aqueles falatórios infrutíferos e profanos. Foi o problema da igreja de Corinto. Corinto tinha vários problemas, a igreja de Corinto. Tinha o problema das facções, da inveja, brincar, não levavam a sério a Santa Ceia, porque no final da Santa Ceia, uma parte caía bêbados de um lado e a outra parte precisava meter o dedo na garganta para vomitar o que comeu, porque a glutonaria imperava no momento da Santa Ceia. Corinto tinha uma pessoa que tinha um relacionamento incestuoso com a sua madrasta, esposa do seu pai. Corinto era cheio de problemas, mas o problema mais grave na igreja de Corinto estava na língua dos membros daquela igreja. Mas foi o problema também da igreja, de um grupo de igrejas da Galácia, o problema da língua, porque a evidência do problema a nível de língua estava nas dissensões, nas contendas, nas discórdias, nas facções, nas inimizades, nas porfias, nos ciúmes, na ira que havia no meio do povo. Isso se vê em Gálatas 5, 20 e 21, que fala-nos sobre as obras da carne. Preste atenção, amados e queridos irmãos, a Bíblia compara a língua a um pequeno leme de um navio. Tiago 3 e 4, falando do seu poder de controle e direção. Hitler tinha um poder de comunicação e de persuasão tão grande que com uma boa comunicação ele dominava o exército com milhares de soldados. Tiago 3 e 5 diz que a língua é uma pequena fagulha capaz de incendiar e destruir um grande bosque. É o poder de destruição. Tiago 3 e 8 fala que a língua é um pequeno membro carregado de veneno mortífero, falando do seu poder de contaminação. Jó 5 e 21 fala que a língua é comparada a um chicote, porque ela tem poder para torturar pessoas mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Salmo 45 e 1 diz que a língua é semelhante a uma pena, fala do seu poder de marcar, de registrar.
Quantas esposas talvez estão aqui carregando amargura na alma, feridas das emoções, por causa de uma palavra que um dia ouviram dos seus maridos ou dos seus filhos? Meus irmãos, Salmo 157, 4, a Bíblia diz que a língua é semelhante a uma navalha afiada, capaz de cortar as mais significativas relações. Salmo 57, 4 ainda, diz que a língua é comparada a uma espada afiada, falando que a língua pode ser um instrumento de guerra. Ainda Jeremias 9, 8, a Bíblia nos fala da língua como uma flecha em cuja ponta há veneno, falando de uma arma com poder de atingir a distância. Agora, meus irmãos, por que razão? Quando você abre Provérbios, quando você abre Salmos, quando você abre Tiago, quando você abre o Evangelho de São Mateus, você percebe que a Bíblia insiste no uso ordenado da língua. Por que razão? O Espírito leva os escritores a enfatizar com veemência a importância da disciplina no uso da língua. Por que razão? Abra a sua Bíblia, por favor. Provérbios 17, o versículo de número 9. Provérbios 17 e 9 diz assim: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova, que traz à baila a questão, separa os maiores amigos. Porque a Bíblia se preocupa em nos ensinar o uso disciplinado da língua, porque quando a língua é usada de uma forma leviana, irresponsável, ociosa, somos capazes de separar os maiores amigos. Enfermidade não separa amigos. Desemprego não separa amigos. Às vezes nem mesmo a crise espiritual separa melhores amigos, mas uma fofoca separa os melhores amigos. Porque a Bíblia nos fala, primeiro, porque o uso indisciplinado da língua pode separar as maiores amizades. Em segundo lugar, porque a língua é uma influência maior quando usada para o mal do que quando usada para o bem. Uma notícia ruim chega, avião a jato, chega rapidamente, mas uma notícia boa demora para chegar. Não é verdade? A língua é uma influência mais forte quando usada para o mal do que quando usada para o bem. Se não, veja, vocês me conhecem talvez há 1 ano e meio que eu estou aqui com vocês. Eu estou pregando a palavra, e palavra revela caráter. Através da mensagem que eu prego, vocês vão conhecendo o meu caráter. Mas se amanhã um irmão, de forma estúpida e irresponsável, soltar uma fofoca a meu respeito, moralmente falando, desse tamanho, vocês vão jogar fora 1 ano e meio de mensagem para acreditar em 1 minuto de fofoca. E nesta noite, o Espírito varra o nosso coração e venha com fogo purificador, com aquela brasa bendita que tocou nos lábios de Isaías, e cure línguas aqui que talvez estejam enfermas. Meus irmãos, porque a Bíblia fala tanto sobre o uso disciplinado da língua? Porque com o uso indisciplinado da língua se espalha veneno na noiva do Cordeiro. Como identificar pessoas com a língua carregada de veneno mortífero? E segure, porque hoje a espada está afiada. Como identificar pessoas com a língua enferma? Como identificar pessoas cuja língua é uma flecha com veneno mortífero na ponta? Como? Em primeiro lugar, abra sua Bíblia, Efésios 4, 29 e 40, e quero que você leia comigo novamente. Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 29 e 30, desculpem, 29 e 30. Paulo começa dizendo o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
Porque se sair, você está revelando ser alguém com a língua enferma. Torpe significa palavras desonestas. Torpe significa palavras infames. Torpe significa algo repugnante. Torpe significa imoral. Por exemplo, o que poderíamos chamar de palavra torpe? Uma gíria ou palavras obscenas. Quando o irmão olha para outro e diz assim, por exemplo, cara, espera aí. Ou se não, o outro diz, bicho, essa língua está enferma. E não falando outros termos que usam entre amigos e outro dia que é apavorado, irmão. Um cantor evangélico chegou para mim lá no Belém e disse, bicho, disse o quê? Espera aí, irmão, o quê? Quase que eu disse, torra ele, Jesus. Nem queima, torra. Muito bem. Meus irmãos, alguém que está no seu vocabulário cheio de gíria, a língua ainda está enferma, saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele ainda. É preciso haver cura de Deus nesta noite. Meu irmão, cuidado, não use palavras obscenas com a sua esposa na sua própria vida íntima. Há pessoas que se converteram, mas na própria intimidade com a esposa está trazendo aquelas expressões que não dá para dizer em cima do púlpito, porque este lugar é santo. Não é santo simplesmente por causa das paredes e por ser santuário, é santo porque a igreja santa está aqui. E se você é igreja, onde você estiver, você tem que santificar o ambiente. Então lá na sua intimidade, santifique as suas conversas também, eliminando tudo aquilo que é obsceno, que é torto. Em segundo lugar, você identifica uma pessoa de língua enferma quando ela gosta de contar piadas imorais. E me preocupa que alguns obreiros gostam dessas piadas. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir numa convenção e dormir no alojamento dos obreiros. Da hora que dá vontade de dizer, Deus, queima ele. Às vezes conta-se piadas levianas usando personagens da Bíblia ainda. Usando a própria pessoa do Espírito Santo. Usando a própria pessoa de Deus. Usando a própria pessoa de Cristo. E alguns usam até o sangue vertido no Calvário para construir suas anedotas levianas. Esta língua está enferma e este coração está podre. Xarabacadu e canto não berrava lava cheia. Meus irmãos, quem usa o nome de Deus em vão está blasfemando contra Deus, profanando o Evangelho e cometendo pecado de impiedade. Impiedade é faltar com respeito com as coisas sagradas. Quando você cola um chiclete debaixo do banco, você está cometendo pecado de impiedade, porque o banco é santo, separado exclusivamente para uso na casa do Senhor. Você está cometendo pecado. Quando no momento da mensagem você abre a carta do namorado e começa a ler a carta em vez de atentar para o que Deus está falando, você está cometendo pecado de impiedade, porque você está desrespeitando a mensagem profética que Deus está ministrando à noiva do Cordeiro. Meus irmãos, descobre-se uma pessoa com língua enferma quando ela gosta de contar piadas levianas para ver algumas pessoas sorrirem. Em terceiro lugar, descobre-se uma pessoa com língua enferma e um coração carregado de amargura quando
Estas pessoas são pessoas que menosprezam os outros com seus lábios. Me preocupa aqueles que usam a aparência de alguns irmãos para menosprezá-los com os lábios diante de outras pessoas. Me preocupa aqueles que usam os defeitos físicos de irmãos para zombarem, criticarem e menosprezarem com os lábios diante de outros. Me preocupa aqueles irmãos que vêm ao culto apenas para pescar, para colher, para buscar os hábitos dos irmãos, para depois sair menosprezando com os lábios estes irmãos que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, e são as meninas dos olhos do nosso Deus. Meu irmão, se você tem costume de falar da aparência dos outros, se você tem costume de falar dos defeitos físicos dos outros, se você tem costume de falar dos hábitos dos outros, por favor, ouça o que eu vou lhe contar agora. Havia uma senhora que gostava de falar da vizinha. A vizinha não lava a roupa direito, a vizinha não esfrega a roupa direito, a vizinha quando estende a roupa no varal sempre está suja. Mas um dia ela lavou o vitrô da casa dela e descobriu que não era a vizinha que não sabia lavar roupa, era o vitrô da casa dela que precisava ser lavado, porque depois que ela lavou o vitrô, a roupa da vizinha ficou limpa. Talvez você só olha defeito, só menospreza, só repara hábitos, porque a sua casa espiritual está imunda. Receba uma lavagem pelo poder do sangue do Cordeiro nesta noite. Irmãos, há pessoas na igreja com o coração carregado de inveja, e a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Há pessoas da igreja que não gostam de ver o companheiro pregando e se saindo bem. Uma jumenta, e ele usa analfabeto, ele usa quem não sabe falar, porque a obra do Espírito do Senhor. Queridos, eu tinha costume de falar mal de um pregador. Todas as vezes que eu ouvia aquele pregador pregar, eu saía falando mal dele. Falava mal da minha esposa, falava mal aonde eu chegava. E um dia o Espírito disse para mim: sabe por que você está falando dele? Porque você está cheio de inveja dele. Você está morrendo de dor de cotovelo. Você não consegue fazer o que ele faz. Você não consegue pregar como ele prega. Te converta, Josué. Eu pedi perdão a Deus e prometi nunca mais falar mal dele, mas exaltar as suas qualidades e orar para que Deus continue abençoando meu querido irmão no poder do seu Espírito Santo. Sabe, eu aprendi uma grande lição naquele dia. Aprenda hoje também. Não tenha inveja do seu irmão, porque a inveja vai lhe matar. A inveja é veneno de autodestruição. Numa cidade havia 2 maratonistas e um deles ganhou na Olimpíada. E na volta para a cidade o prefeito mandou construir um monumento para o campeão. Construiu um monumento muito grande para o campeão. E o outro que perdeu ficou morrendo de inveja, se mordendo, roendo a unha. Sabe? De noite ele disse: eu vou derrubar esse monumento, o invejoso. Chegou no monumento, começou a cavar, dava uma espiadinha, não vem ninguém, começou a cavar por baixo, começou a cavar, e olhando sempre, de repente, para a surpresa dele, quando ele tinha cavado bem, o monumento caiu em cima da sua cabeça e o matou. A inveja vai lhe matar se o sangue do Cordeiro não atingir o seu coração nesta noite. Há pessoas que não podem ver o irmão progredir, há irmãs que não podem ver a outra com vestido novo,
Há pessoas que não podem ver o irmão chegando com um carro 0 km na igreja, que cresce o olho e fica coisa feia, coisa ridícula. Se fosse eu, comprava azul. Se fosse eu, é vermelho. Não, é inveja. Você está morrendo de inveja, porque Deus está abençoando o seu irmão. Querido, qual é o seu sentimento quando você vê um irmão progredir? Eu fico tão feliz quando eu vejo um irmão progredir. Ontem eu estive com o irmão e ele começou a contar as bênçãos para mim, bênçãos de prosperidade. Eu olhei para ele e disse: irmão, como eu fico feliz quando eu vejo meu irmão crescendo espiritualmente, crescendo materialmente. Deus te abençoe, meu irmão, continue nesse propósito de ser fiel, para que Deus abençoe mais ainda. Por causa da inveja, os irmãos de José cavaram na cova, jogaram José ali dentro, depois o venderam por um preço de bagatela. Por causa da inveja, tem gente cavando cova para seus irmãos, vendendo seus irmãos, negociando seus irmãos. Em nome de Jesus, se tu tem este problema no coração, o sangue do Cordeiro está à sua disposição nessa noite. Deixa o sangue do Cordeiro acabar com esse sentimento na sua alma. Quando identificar alguém com uma língua enferma, gosta de contar piada, ou se não, se verifica isso pelo conteúdo das suas conversas, que para nada aproveitam, estão para perversão dos ouvintes. 16. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Quem são estes? São os fofoqueiros, aqueles que usam os lábios para desacreditar as pessoas publicamente, tirar a boa fama, caluniar, difamadores. Salmo 41, 7 diz que são aqueles que cochicham ao pé do ouvido. É aquela rodinha, e ele chega, e ele diz assim: ó, ei, só entre nós, hein? Ó, tem ninguém? Ó, só entre nós, hein? É aqueles que falam no pé do ouvido, os cochichadores, língua enferma e coração apodrecendo. Êxodo 23:1 diz que são aqueles que sempre se apresentam como falsas testemunhas. 1 Pedro 4:15 diz que são aqueles que se intrometem aonde não foram chamados. São os abelidos. São aqueles que não pode acontecer nada, que já pega o telefone e liga lá para o norte, ou para o sul, ou para o nordeste, ou para o sudeste, e já passa o telefonema: fulano, o que você tem a ver com o problema? Ninguém te chamou. Não seja abelido, não seja intrometido. Isso é pecado, isso é enfermidade na língua, isso é coração amargo e apodrecendo. Que bom se quando ouvisse o problema, ouvisse alguma coisa sobre o problema, dobrasse o seu joelho e ligasse para o céu, pedindo misericórdia e a solução para o problema. Que maravilha! Os que têm língua enferma geralmente se rebelam, são rebeldes, se rebelam com palavras. Agora estes que eu vou falar a vocês são os perigosos. 1 Coríntios 10:10, por favor. 1 Coríntios 10:10 diz assim: e não murmurei, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Esse é o sexto grupo, os murmuradores, os que nunca estão satisfeitos com nada. São pessoas que usam os lábios para influenciar outras pessoas negativamente. Eu tenho sofrido com estes meus seminários. Às vezes eu vou fazer um seminário em uma igreja e os murmuradores começam a influenciar pessoas negativamente para não participarem do seminário. Eu estou pedindo a misericórdia de Deus para com eles, porque estão com a língua enferma e com o coração apodrecido e não querem que o reino de Deus cresça e se desenvolva.
São aqueles que falam mal dos pais, falam mal do governo, falam mal do Estado, falam mal da prefeitura da cidade, falam mal da família, falam mal dos vizinhos, falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal da família do pastor. O almoço é a família do pastor, a janta é do pastor. Meus irmãos, a Bíblia diz que estes vão ser comida saborosa para o destruidor. Pereceram no deserto por causa da murmuração. Eu estava sentado aqui, e o Espírito disse a mim: diga ao meu povo que pare de reclamar. Eu lhe dei um vestido, você está reclamando porque não foi de festa. A sua esposa, a sua filha murmurar é beleza. Deus lhe deu um sapato, está reclamando porque não foi de festa. Deus lhe deu um sapato, está reclamando porque não foi de festa. Aquele ano que você. Deus lhe deu uma casa, você está reclamando. Deus lhe deu um trabalho, você está reclamando do horário do seu trabalho. Deus lhe deu uma igreja, você está reclamando da igreja. Reclamando de tudo, de tudo. E a sua vida reclamando do salário, do pão, a sua vida é natural. É por isso que você está indo em direção à miséria total, à falência total. Irmãos, os murmuradores trancam a porta do céu e abrem a porta do inferno. Mas os que vivem com o espírito de ação de graça, essa porta do inferno e abrem as janelas do céu sobre a sua vida. Ó irmãos, em nome de Jesus Cristo, repreendo esse espírito simbólico de reclamação do coração e com toda graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, meus irmãos, quem louvou a Bíblia debaixo de maldição, Salmo 31, Salmo 10, Salmo 18, toda a gritaria, e este é outro comigo inteira, que não sabe diminuir o som da conversa, mas ele não sabe gritar. Ele grita lá em casa, ele grita no trânsito, ele grita na rua, no trânsito, ele grita no trânsito, ele grita até com o pastor, Deus grita dele, língua enferma e coração amargurado. Agora, a Bíblia em Hebreus 12:15, ele chega no final. Hebreus 12:15. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quando a língua é venenosa, é porque o coração está amargo. Vejam que o escritor de Hebreus está dizendo que a raiz da amargura, brotando, passa a nos perturbar e nos leva a contaminar e amaldiçoar pessoas. Esses são praguejadores. São aqueles que com o coração amargo lançam praga a qualquer pessoa. Abra essa Bíblia em Mateus 15, 16 a 19, por favor. São aqueles que com os lábios estão lançando pragas a qualquer pessoa. São Mateus 15, 16 a 19. A palavra de Deus está dizendo assim: Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender. Sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o coração e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Há poder em suas palavras. Cuidado para não ser um praguejador, porque o que você diz fica no reino do Espírito, produzindo resultados, ou serviço de Deus,
ou a serviço do diabo. A pessoa que tem tudo para serem felizes, mas não são, porque estão debaixo de maldição. Há poder em suas palavras. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Havia uma senhora que vivia dizendo o seguinte: eu sou doida mesmo, eu sou louca, a qualquer momento eu fico doida. Sabe o que aconteceu? Não passou muito tempo e ela foi parar no hospital dos loucos. Há poder em suas palavras. Você pode se amaldiçoar. Houve um pai que teve um filho homossexual, só que o primeiro a chamar o filho de mulherzinha foi ele. Inconscientemente, talvez, ele amaldiçoou seu filho. Houve um pai que amaldiçoou sua filha. Pegou a filha beijando o namorado e disse: sua prostituta! A partir daquele dia, um Exu, demônio, chamado Pombagira, se encostou na moça, e a moça passou a ter sonhos imorais, desejo de se prostituir, desejo de ir para os bordéis e os meretrícios. Sabe por quê? Porque o pai amaldiçoou ela, e ela era crente. Ela veio, contou o pastor orou por ela, repreendeu o diabo em nome e no poder do sangue de Jesus. O diabo bateu em retirada e a maldição saiu. Mas há poder em suas palavras. Cuidado, meu irmão. Houve uma senhora que o pastor foi visitá-la no hospital. Ela está chorando, e o pastor disse: minha irmã, porque a irmã estava chorando, ela queria ter um filho menino, e ela ganhou uma menina, e ela ganhou mais um menino, e ela disse: pastor, nasceu uma praguinha a mais. Pastor levou um choque e disse: irmã, vou visitar a sua casa, mas em nome de Jesus Cristo, se a irmã não deseja que o seu filho seja uma praga dentro de casa, não o amaldiçoe mais. O menino nem acabou de nascer e a senhora acabou de amaldiçoá-lo. Esse menino vai ser uma serpente dentro da sua casa, porque a senhora jogou sobre ele uma maldição. Quando ele foi visitar a irmã, os outros filhos eram pragas realmente. Agora veja, algumas pragas comuns do nosso meio. Algumas pragas comuns. Olha aqui, quando você se casar, você vai ver o que é bom. Mãe amaldiçoando os filhos. Depois fica chorando porque o filho teve sorte no casamento. Depois fica chorando que a família do filho está sendo destruída. Lembra-se da maldição que você jogou na vida dele. Vá para o inferno! Outra maldição comum que o diabo te carregue. Outra maldição comum: você vai pagar o que você está fazendo. Eu quero que você se case com uma capetinha. Outra maldição comum: sai pra lá, seu capeta. Outra maldição: ai, irmã, o meu menino está parecendo um diabinho. Você invocou a presença de Satã para se apoderar dos seus filhos. Desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus. Canalha, imbecil que tem parentesco com os animais irracionais. Burro, nunca chame ninguém de burro. É uma maldição que você está lançando sobre a pessoa. Besta! Irmãos, na minha casa é proibido chamar um outro de bobo, quanto mais disso. Os meus filhos não amaldiçoam uns aos outros de forma alguma. Esta casa é o inferno. Não espere que ela seja outra coisa, não. Te odeio, quero que você morra, maldição. Me arrependo de ter casado com você. Amaldiçoou o casamento. Esse casamento tem tudo para o diabo fazer a festa.
Meus irmãos, de uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Não convém que isto seja assim. Se tu és residência do Espírito, deixa o Espírito Santo falar na tua boca e usar os teus lábios para a glória do nome de Deus. Aleluia. Quantos aqui querem usar os seus lábios, sua língua, para a glória do nome do Senhor? Levante a sua mão assim como sinal. Quantos querem? Você quer mesmo? Número 1, começa a pedir perdão por tudo que você falou que não edifica, por tudo que você falou que não transmitiu graça, mas desgraça e destruição. Começa a pedir perdão hoje. Outro dia eu estava orando lá no meio do mato, disse: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Entramos madrugada dentro orando: Senhor, eu quero ser usado por Ti. De repente o Espírito se apoderou de todos ali, e eu ouvi como que alguém falando no meu ouvido assim: Josué, você quer ser usado por Deus? Eu disse: ó Espírito, é o que eu mais quero. Sabe o que o Espírito me disse? A partir de hoje, só fale aquilo que glorifique o nome daquele que está sentado no trono. Em segundo lugar, use sua língua para a glória do Senhor. Em terceiro lugar, fale somente aquilo que venha construir, levantar, restaurar, edificar. Em terceiro lugar, fale somente o que. Em terceiro lugar, mantenha o seu falar sempre debaixo da direção do Espírito. Quando algum fofoqueiro ligar para você, ou chegar em você e começar a despertar sua curiosidade, você sabe o que aconteceu? Você está sabendo o que foi, meu irmão? Você está sabendo o que aconteceu com o fulano de tal? Diga a ele: você já foi falar com o irmão? Você já falou com ele? Você já procurou sua irmã? Então eu não quero saber. Quem fala pelas costas é covarde. Vá falar com o seu irmão primeiro. Queima ele e queima ela. E queima ela se for preciso também nessa noite. Vamos ficar em pé em nome de Jesus Cristo. Se você não pode ajudar, por favor, não atrapalhe. Houve uma pessoa que caluniou um obreiro, moralmente falando. Esse obreiro sentiu tanto que foi sendo chicoteado, torturado, foi para a cama doente, foi para o hospital, ficou internado no hospital, em um prédio, e ficou, parece que terceiro ou quinto andar, não me lembro. O caluniador, com medo de o irmão morrer e ele ir para o inferno depois, sem o perdão do irmão, foi procurar o irmão caluniado. Chegando lá, disse: irmão, eu vim aqui para lhe pedir perdão do que eu falei a seu respeito. O irmão me perdoa. Disse: irmão, pega esse travesseiro de pena aí. Ele pegou, ele abriu, ventania lá fora, prédio alto, joga essas penas lá fora. Pegou o travesseiro, fez assim. Se agora o irmão sai catando pena por pena. Sai, mas é impossível. Assim são as palavras que o irmão disse a meu respeito. Eu lhe perdoo, porém nunca mais aquilo que foi dito podemos tornar atrás, trazer para dentro de nós de novo. Enquanto você não fala, você é rei e a palavra é escrava. Mas depois que você fala, você é escravo e a palavra é Senhor, é rei. Se você foi abençoado por esta mensagem, peça outras mensagens ministradas pelo pastor Josué Gonçalves, ligando